Olá, professor. Aqui é o Matheus e a minha parte é o tópico 5, é o socialismo do século XX. Tá. Primeiramente, a gente tem que entender o conceito de socialismo, que é a inexistência do poder como Estado, do Estado como poder, a coletivização dos meios de produção, a superação da propriedade privada e a distribuição de bens, como a distribuição, a planificação da economia e a planificação dos bens, né? Então uma igualdade. E no socialismo do século XX, a gente vai começar com um dos maiores pontapés iniciais, né? Um dos marcos é a Revolução Russa de 1917. Para a gente entender o contexto histórico da Revolução Russa, as causas dessa revolução na Rússia foi a monarquia absolutista que tinha na época, o czarismo, o sistema feudal. Então eles ainda estavam num sistema feudal onde havia a servidão, né? Então tinha um grande proprietário de terra, né? Normalmente o czar, então ele tinha muita influência e essa servidão era como nos feudos mesmo, né? Então aquela população trabalhava para um senhor, né? Quase que um rei. E nisso, né? Então, antes da Revolução de 1917, a abolição da servidão foi em 1861. Aí começou a industrialização. Só que na Rússia, né? Naquela época, nem o sistema capitalista estava sendo viável, já que era muito concentrada as riquezas. Então, mais ou menos, as fábricas eram dominadas pelos grandes latifundiários. Então, não tinha uma divisão equalitária da economia. Então, a economia, mesmo no capitalismo, com a monarquia lá dos czares da Rússia, não estava dando certo. Então, a Revolução Industrial lá na Rússia fez andar alguns pontapés para a democracia, só que com essa concentração de poder muito grande dos czares, então não valia, não era rentável nem para o sistema capitalista da época. Então na Revolução Russa de 1917, então tava muita gente desempregada, tava muita gente passando fome, muita gente sem terra e, né, então tava uma grande quantidade, uma pouca parcela da população tinha muito dinheiro enquanto o resto tinha pouco. Eles se revoltaram, né? E eles eram divididos em dois grupos da revolta, que eram os bolcheviques, que era liderado por Lenin, e que eles falavam que tinha que ir lá mesmo, ter uma luta armada, tirar todo mundo do poder à força para eles assumir. E tinha os mencheviques, que era liderado por Plekhanov. E daí os mencheviques queriam que ocorresse a revolução, só que de uma forma mais pacífica, através de protestos, através de eleições, né? Eles queriam uma revolução, só que mais de boas, assim. Só que não ia adiantar muito, porque a monarquia dos czares antes da revolução tentou fazer uma espécie de democracia parlamentar. Então eles fizeram, né, as eleições para o parlamento, só que não deu muito certo, já que não ia adiantar tanto, não estava adiantando tanto ter o cara que mandava lá, o czar, que na época era o Nicolau II. Então tava lá ele mandando, ele tinha tanta influência que o parlamento, mesmo sendo escolhido pelo povo, não tinha tanta voz para mudar, fazer uma revolução, fazer uma mudança, tirar todo aquele povo da pobreza, sendo que tinha o cara que mandava mais e estava interferindo em tudo. Então, a Revolução Industrial aconteceu em 2 meses. A primeira foi em fevereiro, a primeira onda, que foi quando eles entraram lá, tiraram todo mundo do poder, os czares e tudo mais, e Lenin assumiu, fazendo a reforma agrária e tudo mais, tirando eles do poder, e é lá em outubro que eles entram com a segunda onda para fazer políticas socialistas, né? Porque na época estava um grande boom de Marx, Weber, então eles estavam, essa ideologia do socialismo, que era a separação de bens, que era a reforma agrária, estava muito em alta.
Então eles pegaram e fizeram essa divisão de terras, entregaram entregaram terras para as pessoas que não tinham. Os operários tomaram controle das fábricas, então não era só mais uma pessoa que mandava, agora tinha mais gente mandando, tinha mais gente circulando na parte das empresas e estatizaram os bancos, né? Porque os bancos naquela época eram esses órgãos do governo que tiravam muito dinheiro e que tinham muita influência, então era muito taxado, era muito impostos que tinha na época, então eles sugavam dinheiro pro czar, né, pro governo. E daí, com essas medidas socialistas de Lenin e Trotsky, né, então o Lenin e o Trotsky estavam no poder, e eles pegaram e começaram a fazer esse socialismo e diluir ele, fazer essa diluição dos bens e deixar tudo plano, né, com a população, tirar as pessoas da fome, da miséria que tinha muito na época e meio que equalizaram. Só que esse socialismo foi mais uma vislumbração no futuro, porque depois que Lenin e Trotsky saíram do poder, né, eles faleceram, o sucessor deles começou a vir com medidas quase iguais às dos czar e isso que se tornou a Rússia um país totalitário. Então almejaram um socialismo, só que o socialismo, para ele existir plenamente, não tem que existir o Estado nem existir o poder. E com essa vinda do poder, essa vinda desse totalitarismo, ele começou a perder essas características de socialismo que a gente conhece hoje em dia, que é teorizado. Então, a gente hoje em dia tem sistemas socialistas, só que com a ausência do Estado e a ausência de poder, vira uma ditadura, vira um totalitarismo e perde essa característica mais importante do socialismo, a não existência de poder e não existência do Estado que comande. E no contexto da época da Revolução de 1917, um pouco depois, que viram o que a Rússia se transformou, muitos países da América do Sul, como a Chile, Venezuela, Argentina, Brasil, vieram com uma onda gigante de ditaduras com o famoso medo do comunismo da época. Porque esse viés comunista foi tão amplo e tão disseminador pelo mundo que as potências capitalistas, né, que estavam começando a se industrializar, começando a ter mais o lucro, começaram a ficar com medo desse comunismo, dessa revolução, dessa revolta que foi da Rússia, e começaram a ter ditaduras, sistemas totalitários para impedir esse comunismo. E agora, Gramsci, nos seus intelectuais orgânicos, ele vai explicar um pouco desse poder que tem a classe base, a população básica, né, os trabalhadores, a população, né, geral, e a ideologia. Então Gramsci nasceu na Itália, ele foi um escritor, ele era marxista, mas criticava o marxismo, e ele até foi preso no sistema neofascista lá da Itália, que aconteceu lá. Deixa eu ver, até esqueci o nome dele. Mussolini, ó. Nossa, tá fugindo na cabeça. Ele foi pego no fascismo de Mussolini, né, por essa ideologia e por ter passado como... Ele fez o crime de falsa identidade biológica, acho que assim. E então ele era marxista, então ele lutava contra esse fascismo. Então ele foi escritor, ele criticou o marxismo das superestruturas, que era a parte da ideologia marxista. Então ele dividiu as superestruturas, que é toda a sociedade, em infraestrutura, que é a base da sociedade, como eu disse, os trabalhadores e operários, e a superestrutura, que era a ideologia. Então ele via que a superestrutura, que era a parte ideológica, dominava a infraestrutura, e não o contrário, nenhum equilíbrio. Então
Então, as grandes massas no capitalismo eram dominadas por uma ideologia. E isso era da classe dominante. E ele também vai fazer outra crítica muito importante, que é o bloco hegemônico e a hegemonia cultural. Ele vai definir isso no marxismo, que é o bloco hegemônico é a classe dominante, né? E no capitalismo são os burgueses, que dominam através das escolas, das igrejas, da mídia, dominam a sociedade com os seus ideais de o que é rico, o que é pobre, o que é bom, o que é ruim, o que eu tenho que comprar, o que eu não tenho, o que eu devo comprar. Então ele vai falar sobre isso. E a hegemonia cultural, porque a classe dominante tem uma cultura específica, uma cultura erudita, que também devia ser passada e devia ser esquecida das outras culturas. Como, por exemplo, aqui na nossa colonização, a vinda dos europeus trouxe uma cultura diferente e que foi imposta, como o catolicismo. Os índios não eram católicos, mas a cultura dominante, o povo dominante que veio para dominar o Brasil, trouxe essa cultura e obrigou os índios a ser católico. E então essa hegemonia cultural fala sobre isso, sobre a valorização da cultura. E não só valorizar o que está em alta, ou na classe dominante. O que a classe dominante, a cultura da classe dominante não tem que ser a única e verdadeira, a única boa, mas tem que ser levada em consideração as outras culturas, ter uma democracia cultural. E Gramsci também vai falar sobre os partidos, a importância dos partidos que são na nossa sociedade, né? Que é a organização da massa, a organização da massa popular a fim de revolucionar. Hoje em dia a gente tem uma visão muito disturbada e muito contorcida dos partidos, porque no Brasil a corrupção coloca esse filtro que não deixa a gente ver o real papel da política sem antes falar de corrupção, que é essa parte de atender a democracia, de atender a população. Então é Gramsci que também fala sobre os partidos, a importância deles de organizar essa massa, essa infraestrutura, essa população, a maioria, né, esses funcionários, esses trabalhadores, a fim de revolucionar e democratizar o espaço que eles vivem e a vida deles. E por último, Gramsci também vai falar sobre o papel da escola, que nesse viés todo ideológico, a escola tem um dos maiores papéis, que é o da educação, que no socialismo ele viu que esse viés ideológico era maior do que o viés prático. Então a escola ensinava muito o que era para ser a ideia e não ensinava o prático, não preparava direito pro trabalho, para a vida social, mas sim só a parte ideológica. E então ele vai dar o papel da escola em dois locais, que é na hegemonia, que é a classe dominante. Então o papel da escola na hegemonia tem o papel de doutrinar, passar aquela ideologia dominante. E a escola no papel democrático, ela vem para democratizar a escola, a cultura, né? Ensinar todas as culturas a todo mundo. E também ele fala da educação unitária, que é ensinar tudo igual para todos. A gente aqui no Brasil tem essas medidas de educação unitária, que são os currículos básicos que a gente conhece. A gente tem o currículo básico nacional, o currículo básico aqui do Paraná e assim por diante. Só que, em prática, a gente sabe que eles não são cumpridos na risca. Nem todos os conteúdos do currículo básico são trabalhados. Né? Então imagine visar uma educação que trabalhe tudo. Então essa é uma parte que Gramsci também vai falar sobre a inteligência vinda das massas e para as massas, né? Então essa é uma outra parte que ele vai criticar. E ele diz, né, que é uma educação igual para todos. E essa é a conclusão do meu tópico. E é isso.